boa tarde. Boa tarde. Eu recebi o convite, achei muito especial o convite. E estou aqui, eu sou Arianda Patrícia, tenho um projeto de letramento racial com mais uma amiga de educação racial com crianças. A minha amiga faz formação para adultos. E estou aqui, recebi o convite da Fernanda, achei bem especial. Aí dei uma sorte, olhei lá, achei bem interessante. Eu falei, opa, vou correndo. Acabei de receber. Que bom. Finalizando aqui umas. Paula, acho que a gente pode começar. Você está com o microfone. Bom, gente, boa tarde e super obrigado pelo prestígio do filme, desse tema, é super importante para a gente. O Núcleo Barueri começou o Papo de Mulher a semana passada, a gente está fazendo toda semana uma pílula de uma conversa em cada comitê, com algum tema relevante, e vai ser toda terça-feira, às 16 horas, a gente vai manter esse Papo de Mulher sobre vários temas. E esse hoje é muito especial, porque eu acho que é uma temática que, principalmente essa semana, né, está super discutida. Então, eu acho que a gente vai ter o privilégio de ter super debatedores aqui. Eu quero começar chamando os debatedores a fazerem um breve resumo, né, um breve currículo, se apresentarem, para depois a gente realmente começar o nosso evento. Então, eu quero chamar primeiro a Tatiana. Tatiana. Oi, tudo bem? Obrigada, Paula, pelo convite. Eu que fico muito honrada, gente, de poder debater com vocês, mostrar aí esse projeto e a gente conversar um pouco. Eu trabalho há mais de 25 anos com cinema, com documentário, com televisão, com audiovisual no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, o cinema quase que não existia ainda. A gente estava num momento bastante difícil do cinema nacional, então eu fiz bastante publicidade também. Eu trabalhei com publicidade numa produtora grande que chamou O2, do Fernando Meirelles, com César. Então são anos aí de cinema, durante muito tempo como assistente de direção, e aí já faz um longo tempo que eu venho dirigindo, também ficção, também outras, né, TV, mas eu gosto muito de documentário. Então, esse é o meu segundo longa-metragem, tem um primeiro longa mais pessoal e tem séries para TV, enfim, tem outros projetos também. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite, foi um convite para dirigir um longa sobre equidade de gênero no mercado de trabalho feito pelo Silvio. Não era um projeto meu, que é super raro normalmente no cinema, normalmente os projetos são pessoais dos diretores, mas obviamente se tornou mais pessoal do que nunca, né? É um tema que, como mulher e como pertencendo aí a um mercado também bastante masculino, a gente realizou esse projeto. Enfim, acho que é isso, para se apresentar, né? Estou aí na área do audiovisual há bastante tempo. E esse projeto está ficando pronto, é um longa-metragem, né? A gente vai assistir hoje só um teaser, mas é um longa-metragem feito com lei de incentivo, e em breve vamos ver qual a plataforma que ele vai ser agora lançado, por conta dessa história dos cinemas não estarem fechados. Era um filme para o cinema e vamos ver de que forma vai vir aí a carreira dele de exibição. Mas é muito bom já estar compartilhando com vocês esse... E a gente tem um grupo fechado, né, do Grupo Mulheres do Brasil, e lá temos 40 mil mulheres. Então, esse evento a gente vai repassar dentro desse grupo, inclusive o filme, e aí a Lê depois até combina com vocês, se a gente coloca o filme de 20 minutos, ela vai ver isso. Então, a gente vai ter a possibilidade de passar depois para várias mulheres do nosso grupo assistirem tudo isso e até o nosso bate-papo. Eu gostaria de compartilhar com vocês os 20 e aí vocês verem. Sim, claro. Convite, né? A Rosilene já me pediu isso faz tempo. Desde que o evento ela já está me pedindo. Aproveitando, vamos chamar agora a Rosilene. A Rosilene é nossa voluntária dentro do comitê do grupo do Núcleo Barueri.
e ela faz um trabalho lindo de acolhimento, e agora eu passo a palavra para ela se apresentar um pouquinho, Rose. Olá, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a Lê e a Paula pelo convite para poder estar aqui com vocês. Ontem, quando eu parei realmente para olhar o trailer, eu me emocionei muito, porque é uma temática que está muito em alta, falar sobre o posicionamento das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Bom, eu sou aqui de Barueri, do Núcleo Mulheres aqui de Barueri, e faço parte de outros movimentos também, de mulheres, sou do Movimento Vivas aqui de Barueri, vou entrar em contato com a Tatiana e com o Silvio também. Além disso, eu fui conselheira tutelar aqui em Barueri por 8 anos, fazendo um trabalho diretamente com crianças e adolescentes e as suas famílias. Ao trabalhar com crianças e adolescentes e as suas famílias em situação de violência e violações de direitos diversos, eu entendi que não dá para trabalhar com eles isolados, tem que trabalhar com a família. E muitas das vezes a família era apenas a mulher, né? E essa figura feminina que sustentava, era o pilar dessa família, sendo muitas vezes a mãe e uma avó, ou a mãe e uma tia, ou somente a mãe. E então eu percebi a dificuldade que é ser chefe de família enquanto mulher nesse país. Mediante essa situação toda, eu me vi na responsabilidade de participar de grupos de apoio para mulheres em situação de violação de direito, mulheres que sofriam violência doméstica, mulheres que estavam precisando de assistência jurídica, assistência psicológica e assistência social. E passamos, então, a fazer um trabalho aí junto a diversos movimentos para poder fortalecer a mulher dentro da sociedade brasileira. Gostaria de, para poder incrementar, né, o nosso papo, citar a Djamila Ribeiro, quando diz que a gente luta por uma sociedade que as mulheres possam ser consideradas pessoas, né? No trailerzinho do filme aí da Tatiana e do Silvio, a gente ouviu falar que as mulheres negras estão ainda na pirâmide, na base da pirâmide, ganhando menos que os homens brancos e as mulheres brancas, né? E menos que os homens negros ainda no mercado de trabalho. Então, a gente tem muita coisa para poder trabalhar ainda dentro da nossa sociedade e garantir o mínimo de equidade, né, para que as mulheres alcancem aí o mínimo de dignidade social para poder cuidar dos seus filhos e para poder viver numa sociedade mais justa. É isso. Obrigada, viu? Agora eu quero chamar a Elizabeth, é uma honra ela ter aceitado o nosso convite. Elizabeth é vamos dizer, a Master de Combate de São Paulo. Ela coordena todo mundo, e ela está fazendo maravilhoso. Inclusive, a gente está fazendo muita coisa junto agora. Acho que é até essa possibilidade, né? Vamos assim dizer, de toda essa pandemia, foi a gente realmente conseguir unir todo o grupo, né? A gente tem reuniões com os comitês internacionais, todo mundo junto numa causa bem grande, principalmente no combate à violência e igualdade. Então, muito obrigada, Beth. Eu queria que você se apresentasse. Bom, obrigada, Paula, Alê, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tive prazer de ver ainda o trailer, Tatiana, estou super curiosa para assistir um teaser dele, né? Agora, depois ver um trecho um pouco maior, né? Como documentário. Bom, eu sou Elizabeth, eu sou de formação, eu sou matemática, sou advogada, advoguei por mais de 20 anos, né? Há 4, 5 anos eu estou no Mulher do Brasil, onde eu estou como voluntária e também estou como líder do Comitê de Igualdade Racial há 4 anos. E há 1 ano atrás eu assumi, junto com outras colegas, o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Essa temática de inclusão da mulher negra é uma temática que eu trabalho há muito tempo. O meu afastamento da advocacia se veio em razão disso. Hoje eu tenho uma consultoria voltada com a inclusão de mulher negra no mercado de trabalho, né? De mais equidade, mais inclusão dentro do mercado de trabalho.
E dentro do Comitê de Igualdade Racial também, esse é o nosso foco, né? Dentro de todos os temas que pode ser tratado na questão de igualdade, a gente tem como um dos propósitos mais mulheres negras em cargo de liderança no mundo corporativo, como também em lugares decisórios, né, principalmente na política, em cargos públicos, né, e para isso a gente trabalha com várias ações, né, no sentido de que, primeiro, que elas sejam visíveis, né, acho que tirar a invisibilidade da mulher negra, que a gente está vendo isso, está trazendo muito agora a discussão de que não somos vistas. Então, é sempre que não há mulheres negras capazes de falar sobre outras temáticas, a não ser a questão racial. Então, a gente está dando luz para mulheres que são auditoras, que são médicas, que são economistas, administradoras, que são do cinema, publicitárias, para trazer luz, né, para essas mulheres, tirar elas da invisibilidade e também falar que elas podem estar nesse espaço, né? A gente quer parar com o discurso de sermos as únicas em ambientes que não somos vistas, né? Então, foi por isso que surgiu o Comitê de Igualdade com esse objetivo da questão de sermos as únicas. Eu acho que a gente precisa deixar de ser únicas em diversos ambientes. Então, a gente quer trazer essa discussão, né? Inclusive no Grupo do Brasil, estamos nesse movimento que somos antirracistas, não só somos a favor da igualdade racial, mas também nos colocamos como antirracista. Acho que isso é importante agora, o posicionamento de toda a sociedade, das empresas, das pessoas físicas, das organizações, né, que a gente precisa trazer sua luz, né, que não basta apenas falar que eu sou a favor da igualdade e você não se coloca como antirracista e se perpetua uma disparidade salarial, social, essa invisibilidade no mercado de trabalho e ainda sermos vistas como não como as que são capazes da construção, mas sim aquelas que estão ali para servir, né? Então eu estou muito curiosa para ver como a Tatiana está portando essa mulher, né? Essa mulher, como mulher que faz, como um todo, ainda mais depois que a Rosane se emocionou bastante com o filme. Então é um prazer, eu que agradeço o convite e poder estar aqui com vocês. Obrigada, Beth. Olha, a Beth ainda tem uma irmã gêmea tão linda quanto ela, Eliane, e é ativa no grupo. Logo que eu comecei no grupo, eu ficava na dúvida quem era quem, porque elas são muito parecidas, muito lindas. Somos mesmo. A mãe conseguiu fazer duas pessoas lindas e super engajadas em todas as causas do grupo. Somos três, né? Eu tenho mais uma irmã ainda. Somos três irmãs. Não gêmeas, mas não trigêmeas, não. mas eu tenho mais uma. Somos três. Né? Essa questão de engajamento, eu acho que veio muito porque meu pai é um dos fundadores do movimento negro, né? Então, em 78, meu pai, junto com outros líderes formaram o movimento negro unificado e a gente está nessa pauta há muito tempo e assim como eu espero que agora a gente avance, né? Que temos um salto aí nessa discussão. Eu estou muito esperançosa que dessa vez a gente tem um salto e que temos pessoas brancas para falar sobre a questão racial, não só mulheres negras falando sobre a questão racial, sobre violência contra a mulher, que tem os homens falando sobre essa temática, não só as mulheres falando sobre essa temática. Eu acho que isso é muito importante, mudar essa dinâmica. Muito obrigada. E agora eu vou chamar o Silvio, na verdade, primeiro já agradecer, porque tudo isso começou, a ideia começou com a Lei, ele prontamente aceitou o nosso convite. Então, Silvio, primeiro, muito obrigado. E a palavra é toda sua, um homem no meio de tantas mulheres. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Paula, Ale, obrigado pelo convite novamente. Para mim é uma honra estar aqui falando pela primeira vez com o Grupo Mulheres do Brasil sobre o documentário. Eu tive uma carreira profissional corporativa antes de fazer uma mudança em busca de algo com um pouco mais de substância, de valor, e encontrei no mundo do audiovisual, né, na produção de documentários, uma forma de você abordar temas e envolver pessoas e provocar reflexões importante. A gente sabe que o audiovisual, o vídeo, né, ele vai cada vez mais ser consumido, né, em termos de mídia, da facilidade de chegar às pessoas, de educar, de entreter. Então, acho que a gente está num caminho certo do ponto de vista de escolha do veículo e, a nível pessoal, eu sou um cara bastante curioso
e eu gosto de me aprofundar em algumas questões que eu não conheço. Reconheço o meu desconhecimento, então acho que muito da agenda desse documentário, que começou lá atrás, veio muito nessa jornada de querer entender. O nome do filme iniciou, a gente começou a falar de igualdade de gênero, e a gente já percebeu ao longo dele que a palavra correta e a maneira correta de abordar o tema é falar muito mais de equidade, e se a gente não olhar para a questão racial, também é um outro grande erro no recorte dessa temática. Então, a Tati, eu convidei a Tati para entrar no projeto, né, quando a gente já tinha fechado um grupo de conhecedores do tema, porque é muito complicado, é muito complexo você falar de um tema tão amplo, tão cheio de algumas cicatrizes e algumas muito abertas, né? Então, se a gente não tiver um olhar bastante holístico e trazer de verdade pessoas e organizações que estão há muito tempo militando e conversando sobre o tema, para você ter a oportunidade de levar uma mensagem, digamos que ela seja não uma mensagem só para os convertidos no tema, porque acho que isso seria talvez até mais fácil, mas justamente trazer para essa discussão grande parte das camadas e da população em geral que desconhece absolutamente o mínimo sobre o tema. Então, é um entretenimento, é uma história, né? A gente procurou fazer isso de uma maneira que tenha essa dramaturgia que se espera de um filme, ainda que seja documentário. E eu fiquei muito feliz quando a gente optou também por ter uma equipe só de mulheres, ou seja, possivelmente eu sou o único homem da equipe Tocha Filmes para esse documentário. Então isso também trouxe para o documentário uma característica, uma leveza e uma profundidade muito especial, porque a equipe de mulheres, né, de meninas, pôde acessar os personagens em situações de muita intimidade, de muita dor, de muita felicidade, e que muitas vezes a gente sabe, até por uma questão de logística, o tamanho da casa, o cômodo, a situação no trabalho, eventualmente isso causaria uma falta de verdade, né? Alguma situação que a própria personagem poderia se sentir mais acuada com a presença de um homem, né? Então, foi triste para mim ficar longe do set. Eu consegui me juntar mais nas filmagens das especialistas, né? Que são mais, digamos, preparadas para dar entrevistas. Mas está aí o resultado, estou muito feliz. A Tati está de parabéns aí por como ela conseguiu tecer essa história, e óbvio as outras meninas, as outras co-diretoras que também ajudaram. E espero que vocês curtam. A gente está, como a Tati falou, numa conversa com a Globo, que deve retomar aqui. Eu tive essa semana mesmo uma interação com eles estão retomando os comitês de escolha de conteúdo agora em julho. E a gente está lá com o pezinho, já tinha conversado com eles, já conhecem o material, eles participaram das dinâmicas que a gente preparou desse curta-metragem para o Dia das Mulheres, lá em março. Então, temos uma boa perspectiva aí para tentar botar esse filme para muita gente e poder estar com um grupo tão valoroso e valioso como vocês, que reúne mais de 40 mil mulheres engajadas, que têm uma capacidade de multiplicação dessa mensagem. Para nós é muito gratificante também. Então, eu agradeço a oportunidade, acho que eu já falei muito. Vocês, mulheres, agora que têm o microfone, eu só vou assistir, vou pegar carona aqui no banco de trás, tá bom? Super obrigada, Silvio, super obrigada. Agora, Alê, você que vai tocar a dinâmica. Depois do filme a gente vai abrir para debate, vocês falarem um pouco também o que vocês viram no filme e o que vocês quiserem conversar, que é um debate aberto depois. Obrigada. Obrigada, eu vou passar o filme. Obrigada a todos. Só um minutinho. Estão vendo a tela? Sim. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na produção. As mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, fazendo atletas, militares. Bota fé pra mudar a situação. Houve uma evolução.
Agora, o que a gente põe em questão é que, apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. As mulheres recebem salários menores para executar o mesmo trabalho, a nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Então, existe um problema sério aí. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Você bota fé. Você bota fé. Que ela não costuma falhar. Você bota fé. Você bota fé. Que ela não costuma falhar. Bote fé. Terminamos aqui o trechinho, né? E aí a gente abre agora para debate, né? Algumas questões sobre o filme, que são importantes, né? Então, assim, eu queria uma primeira pergunta, né? Na opinião aí da Tatiana ou do Silvio, o que vocês viram além das lentes, né? A gente está vendo aqui o documentário, está vendo o resultado, mas esse caminho, né, essa trajetória, o que vocês observaram mais? Vou começar falando, Sil. Eu acho que vale, assim, queria só introduzir um pouquinho, porque é um teaser mesmo, muito curto, explicar do que se trata, não do que se trata, mas qual foi o recorte que a gente fez no momento que a gente escolheu, né, falar sobre igualdade no mercado de trabalho. A gente entendeu primeiro que, assim, não dá para falar de trabalho se a gente não entender que essa igualdade precisa ser pelo menos abordada em diferentes níveis, né? Culturalmente, educação, saúde, políticas públicas. Então, aí a gente resolveu escolher 12 mulheres, personagens que dessem conta nos seus trabalhos de abordar diferentes profissões. Então, vocês veem, tem uma política, tem uma enfermeira falando de saúde, tem uma professora de escola pública, tem uma empregada doméstica, tem uma CEO, tem uma astrônoma, tem uma jogadora de futebol. Enfim, a gente tenta abordar aí diversos tipos de trabalho e, obviamente, também diversos tipos de mulheres, de idades com relação à maternidade ou não, de classes sociais diferentes, de raças diferentes. E aí é que eu acho que vale a minha contribuição pessoal e aquilo que eu assisti. A gente, antes de começar, inclusive, a filmar o longa-metragem, a gente fez 1 ou 2 entrevistas com especialistas que nem estão aí. Tem especialistas também que a gente chama, porque personagens são as pessoas comuns, que nem eu, nem que nem vocês, talvez vocês sejam mais especialistas, né? Então a gente chama de personagens no filme. E especialistas são sociólogas, são pessoas que refletem mais e que estudam mais o assunto, como você, Beth, como você, Rose, que estão, né, que tem um pouco mais de conteúdo. Mas numa primeira entrevista que eu fiz com a Jaqueline aqui em casa, uma mulher negra, eu me dei conta de que eu não tinha como falar de igualdade de gênero, inclusive sem ter uma parceira negra para falar nesse assunto, que eu era uma mulher branca privilegiada que nem entendia direito a dimensão da história. Claro que a gente sabe que é privilegiado, claro que a gente sabe a diferença, mas é muito diferente, né, gente? É difícil é esse lugar de fala que temos lugares de falas diferentes mesmo. Então, como o Silvio disse, eu chamei uma co-diretora, a Dai, que não está aqui hoje, mas que fez parte disso tudo, para justamente a gente ter olhares e discutir sobre esse projeto. E fica muito claro
o quanto é diferente, gente. Vocês vão ver assistir. Eu quero muito que vocês assistam os 20 minutos, que eu acho que, né, meu trabalho é mais do que falar e fazer filme, né? Eu não sou de falar, então acho que o filme fala muito mais do que o que eu vá dizer aqui. Mas o quanto é diferente, o quanto as mulheres brancas, inclusive astrônomas, CEO, falam, né? Eu nunca tinha percebido a diferença, eu nunca tinha tido tanta dificuldade, eu não entendi direito essas dificuldades que falam. Depois de um tempo é que eu fui entender que o mundo não era igual para todo mundo. E de fato é diferente, né? Aí você lida com outras mulheres que estão numa batalha desde sempre, numa outra situação, o quanto isso é encarado de uma outra forma. Eu sempre entendi, eu sempre soube, eu sempre batalhei, mesmo assim, né? Uma Djamila falando, né? Eu só consegui trabalhar num trabalho que me desse a possibilidade de reconhecer o meu trabalho intelectual aos 30 e tantos anos de idade, falando não sei quantas línguas, tendo estudado não sei quanto, né? Quer dizer, é muito diferente, as realidades realmente são muito diferentes. Então, é uma experiência muito rica. Por isso que eu aqui, eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender do que a falar, né? O filme vai, na verdade, mostrar o quanto eu aprendi, mas eu acho que a gente está num lugar que a gente tem que muito ouvir vocês. E esse grupo, esse movimento de vocês tem muito a dizer da experiência pessoal, e a gente aprende muito com isso, gente. Boa, Tati, eu concordo muito com você. E só complementando, o documentário, ele é diferente de uma ficção, né? Eu aqui falando de cinema, ele tem um caráter um pouco investigativo mesmo, né? Ou seja, você não tem um roteiro totalmente definido de começo, meio e fim. Então, à medida que a gente começou nessa jornada de conhecer as personagens e se aprofundar nas histórias, foram se abrindo portas e janelas e caminhos e que realmente fez com que a gente se aprofundasse muito no tema. Então, essa acho que é uma das belezas de fazer um documentário, ainda mais de um tema tão sensível, tão delicado como esse. Acho que a gente tentou tomar todos os cuidados, de ter todos os olhares envolvidos para justamente fazer algo que pudesse tocar a todo mundo. Então, foi um pouco por aí. Queria escutar um pouquinho da Rosilaine e da Beth, né? Na opinião de vocês. Primeiro, né, é um trecho realmente pequeno, né? Eu assisti esse que eles estão comentando dos 20 minutos, é realmente impactante, e aí você vê, né, a diferença, e aí você vê a quantidade de itens, né, que a gente, às vezes, no dia a dia, como a Tatiana comentou, a gente não observa, né? Então, eu queria escutar um pouquinho, né, de vocês, como que vocês veem isso, né? Primeiro, a mulher, né? A gente sabe que nós somos metade aí da população, mas a gente não tem ainda todos os cargos que sejam em empresas, e vocês, como mulheres negras, também, eu acho que aí o percentual acaba ficando menor ainda. Então, tanto em termos de carreira, né, como de atuação mesmo, como que vocês se veem? Bom, é muito interessante falar isso, porque a gente, enquanto mulher negra, vai tomando atitudes ao longo da vida que a gente nem percebe que a gente está tomando, né? Por conta do que a sociedade nos impôs durante muito tempo. E eu estou falando de coisas muito simples, como, por exemplo, ao entrar numa loja, tomar sempre cuidado para estar com as mãos muito visíveis, para você não fazer nenhum movimento que indique, por exemplo, que possa colocar em dúvida que você pegou alguma coisa e colocou na bolsa. Você percebe os olhares, os seguranças te seguindo. Eu tenho que ter um comportamento diferente comigo e com os meus filhos. Então, a gente percebe uma sociedade que impôs um modo de vida que nos tira a liberdade, nos tira a capacidade de decisão, por vezes, e muitas oportunidades. Eu sou estudante de Direito, e na minha sala, com 63 alunos, a gente tem, acho que, no máximo, 5 ou 6 negros, ainda hoje, né? E isso foi proporcionado ainda pela questão da possibilidade de ter cotas, né? Da gente poder, então, acessar a universidade através de um processo de cotas, que eu costumo dizer que não é
a solução, mas é um remédio necessário nesse momento para que mais mulheres negras e homens negros possam acessar, por exemplo, a universidade. Dentro de todo esse contexto de não haver mulheres negras em locais de decisão, nem política, nem empresarial, né, nos espaços de poder e decisão desse país, a gente tenta se colocar como uma opção válida, né? Este ano, por exemplo, eu até cogitei a possibilidade de vir candidata a vereadora aqui na minha cidade, mas depois eu declinei quando eu vi toda a articulação política que estava montada e eu percebi que é necessário para se poder disputar, né, pelo menos com alguma chance, que a gente tenha um preparo de pelo menos uns 3 anos lá atrás, sabe, com uma equipe bacana, com gente trabalhando, com pessoas voltadas a fortalecer o teu nome para você conseguir ter alguma chance. Eu moro numa cidade onde nós temos 21 vereadores, nenhum vereador é mulher, não temos nenhuma vereadora mulher. Já faz muitos anos que a gente não tem nenhuma vereadora mulher aqui. Que dirá mulher negra, né? E a gente sente falta por quê? Porque nós somos a maior parte da população. A maior parte da população é de mulher, não temos a mesma representatividade nem nas câmaras municipais, nem nas câmaras estaduais e nem lá em Brasília. E isso nos traz uma falta de sintonia com as políticas públicas. Porque se a gente não tiver representatividade nesses locais, é óbvio que as nossas pautas vão ficando para depois. Eles vão tratar de outras coisas que estão, de fato, ali no dia a dia deles, e não aquilo que vem assolando a vida da mulher ou da mulher negra, né, dentro da sociedade. Nós estamos falando também de uma maioria de mulheres negras que criam seus filhos sozinhos, né? Que tem a questão também da solidão da mulher negra. E uma mulher negra com dificuldade de acessar o ensino superior e uma necessidade de acessar um trabalho, ela tem uma dificuldade muito grande para conseguir manter os seus filhos na escola, bem alimentados, longe do crime, né? Eu moro numa periferia. Meus filhos, graças a Deus, estudam numa das melhores escolas que tem aqui em Barueri, uma escola pública muito boa, que é mantida por uma fundação. Mas foi uma luta que eu tive para conseguir vaga para os meus filhos nessa escola, que é bem do lado da minha casa, né? E quando a gente fala dessa luta, é uma luta que muitas das vezes é sozinha. Mesmo na época que eu comecei essa luta, eu ainda era casada, eu me via sozinha, como sendo a pessoa responsável por providenciar a escola, por saber se está indo na escola, por saber quem é o professor. Eu faltava no trabalho para ir numa reunião. Quem leva essa criança no médico quando adoece é sempre a mãe também. A mãe é muito, né? A mulher é muito sobrecarregada com todas essas questões que envolvem os cuidados e a educação desses filhos, o cuidado com a casa, enfim, é uma demanda muito grande para que ela consiga, de fato, se estabelecer, né? E viver numa sociedade que ainda não a reconhece como parte importante, né? Como parte que deveria estar fazendo representatividade nesses locais de decisão política e empresarial do país. Somos poucas, mas, como a Beth falou, nós temos visto um movimento que está trazendo essas mulheres, tirando elas desse anonimato, né, que tanto as destruiu por muito tempo, trazendo essas mulheres para o debate, dando visibilidade. A tecnologia e a rapidez da informação e a internet tem dado essa oportunidade, e a gente tem visto mais mulheres negras aparecendo nesse cenário nacional como lideranças importantes. O filme retratar isso e trazer mais uma vez esse questionamento vai dar uma visibilidade maior nesse momento que a gente está tratando de questões raciais tão importantes, por conta até, inclusive, da morte do Floyd, do assassinato do Floyd nos Estados Unidos, né? Então, a gente está vendo várias TVs trazendo seus apresentadores negros, nós estamos vendo várias pautas sobre o movimento negro, e eu acho que é muito importante, porque o Brasil, principalmente, tem mais de 50% da sua população chamada de parda, autodeclarada parda ou negra, né? Então, nós precisamos, nesse momento, nos atentarmos a isso e sim nos predispormos a estarmos nesses locais de decisão, sendo vozes
para que a gente não dê um passo para trás. Porque se a gente não ficar alerta, as coisas que eram do passado retornam, né? E a gente precisa, então, estar alerta para não dar um passo para trás. E pegar esse embalo agora e conseguir mais espaço, mais credibilidade, mais visibilidade, mais oportunidade. É isso que a gente precisa. Beth, antes de você falar, só um minutinho, eu pesquisei os dados, hoje a gente tem no Brasil uma projeção de população de 211 milhões de habitantes. Dessa população, 56% da população é classificada, né, pela raça aqui, preta ou parda. Então, assim, né, se a gente olhar por raça, é bem mais do que a metade da população. E a gente tem 52% da população são mulheres, e desses 52%, 55% são mulheres né, pretas ou pardas. Então, assim, vocês são uma população, olhando aqui o Brasil, né, muito, muito forte em termos de quantidade. Porém, como você comentou, Roselaine, em termos de representatividade, ainda é muito baixo. Então, Beth, aí eu queria agora escutar de você falando um pouquinho. O microfone, peraí. Bom, você trouxe esses números, né, agora para falar da população, que realmente é 56%, nós somos uma população negra depois da África, né, o que é representativo, né, muito representativo, mas se você olhar em qualquer ambiente, isso não é visto, né? Exatamente. Às vezes, quando as pessoas chegam aqui no Brasil, se tem a impressão que nós estamos na Suécia, né? A inversão é tão grande que a gente acha que está na Suécia, não se vê negro, né? Então, você acaba percebendo o quanto o nosso racismo ele é muito mais cruel, né? Porque ele visibiliza, ele simplesmente inexiste, não se fala no assunto. Nós vivemos durante muito tempo, um grande período aí com esse fantasia, né, de uma democracia racial, né? Então, o que causou uma acomodação, né? As pessoas falaram, não, mas aqui no Brasil somos todos humanos, somos todos iguais, não há diferença. E isso veio causando, historicamente, um afastamento desde a abolição, né? Desde que se conta a história dos escravos, né? Nós fomos escravizados, fomos tirados das nossas terras e trazidos para cá, trabalhamos, construímos esse país, e se passou a ideia que o negro é preguiçoso, que o negro não gosta de trabalhar, que a mulher negra ela seduz, em vez de ela ser estuprada, ela seduzia o senhor do engenho, né? Então, assim, a inversão de valores, né? É o negro preguiçoso, a mulher que seduzia. Então, isso foi crescendo no imaginário e as pessoas nunca quiseram tratar desse assunto naquela ideia de que vivemos num país onde há uma democracia racial, aonde se buscou o embranquecimento de uma população, né? Então, a gente teve esse momento que queria o embranquecimento da população, né? Então, esse assunto sempre foi um tabu, né? Então, não se fala nesse assunto. Então, mantivemos a mulher negra saiu da situação de escravizada para passar a ser empregada doméstica, né? Então, só mudou a posição, né? Então, eu estou na casa, então ela é muito benquista enquanto ela está na casa, cuidando da casa, mas quando ela vem buscar em outro lugar, ela não é aceita e não é vista, e muitas vezes, na maioria das vezes, invisibilizada, né? Então, a gente tem esse histórico, né? Então, a gente também tem a questão de que não se estuda a história do Brasil, né? Nós temos um péssimo hábito de não leitura, a educação é fundamental, um país que não lê, que não estuda, então o que se fala se engole como sempre verdade, né? Então não se tem, apesar de ser lei, não se tem o estudo da história da África, dos afrodescendentes, não se conhece a história. A única história que tem é a partir da escravidão, é do escravo, né? Então eu só tenho a história do escravo, eu não tenho outra história que se conte, né? Ou então daquele que está para servir, né? Então esse imaginário foi construído, as pessoas também se deram por satisfeitas com esse enredo que foi contando, e hoje está começando a se mudar e se questionar isso, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente vai falar de mudança de comportamento, mudança de postura, aonde a gente vai ver essa mulher em outro local, a gente tem a parte da educação, né? A educação é a base de tudo, né?
Eu sou mais velha que a Rosirene, então eu não estudei por cota, mas eu fiz matemática. Imagine, uma área que é tipicamente masculina, que é exatas, né? Então, mulher negra fazendo matemática na PUC de São Paulo, né? Então, assim, eu era a exceção da exceção da exceção. Então, na sala de aula, era eu e minha irmã, nós duas as únicas que faziam matemática, né? Então, já tem a questão de que a mulher não foi feita para fazer uma área de exata, a mulher negra, muito pelo contrário, quer dizer, não teria a capacidade ou a inteligência de fazer isso. Depois eu fui fazer direito, também era a única da sala de aula, nós temos em duas, assim, não eram duas mulheres negras, uma sala, eram, sei lá, 8, 7 salas, e você tinha duas mulheres negras, você tem um número ínfimo de mulheres negras. Aí, quando a mulher vai ascendendo, você vai vendo, aí a gente não tem representatividade, então você tem uma na escola, uma juíza, uma desembargadora, então, uma não é representatividade, acho que a gente tem que partir desse princípio que eu tenho uma pessoa, eu não estou falando de representatividade, né? Acho que as pessoas também precisam ter essa consciência, né? Se eu sou 56%, eu tenho isso não é representatividade, né? Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Nessa mulher que que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, que tem a sua autoestima sempre colocada para baixo, porque se fala que ela não é capaz, né? Que ela não pode, que ela não nasceu para isso, ela é bonita talvez para o samba, ela é bonita para cuidar, ela é boa para cuidar da casa, mas não é boa para ser a minha chefe, a diretora da empresa. Aí tudo fica, cria aquele estigma, né? Porque a mulher negra é agressiva, porque a mulher negra nós temos vários estigmas, você sabe disso, né? O estigma de que a mulher negra é difícil de lidar e é agressiva, assim, absurdo. Eu fico assim, às vezes é muito engraçado quando você fala assim, comportamento, cada um tem o seu comportamento, as pessoas são plurais e diversas. Quando a mulher negra, quando a mulher é enfática, ela fala que a mulher mandona, o homem é um cara de decisão. Quando a mulher negra ela quer impor essa decisão, ou ela é enfática, é muito assertiva nas suas falas, ela é agressiva, ela é grosseira. Então, assim, até essa forma de interpretar, então você tem que mudar o comportamento para ser adequado. Da mesma forma que a mulher branca, que ela é muito forte, ela é mandona, a mulher negra é grosseira e o homem é assertivo. Olha como a gente tem esse olhar, né? Para mim, isso é a coisa mais... Eu sempre falo isso. A mesma mulher falou da mesma coisa, uma mulher negra, uma branca, o olhar é outro. É agressividade, a mulher mandona e o homem ele tem uma assertividade, né? Então ele tem uma postura mais assertiva. Então a gente começa a perceber muito isso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi Nina Silva, Adriana Barbosa no documentário, Djamila Ribeiro, a Maite Schneider. E a gente precisa também agora, nesse outro momento, dar luz para outras mulheres, porque senão a gente vai achar que só tem aquelas mulheres negras que podem falar sobre determinados assuntos. Então, agora eu sempre tem doutora Eunice Prudente, eu tenho doutora Antônia Quintana, professora da USP. Então, a gente precisa também agora passar uma outra fase, como a Lúcia sempre fala, começar a dar luz a outras mulheres com outras falas, né? Não só também com a fala diversidade, que ela também tem outras potências, né? Senão a gente também fica com um discurso único, até dentro desse movimento, sempre uma pessoa falando, e a gente acha que só existe aquela pessoa, por uma razão, sobe e morre, a gente volta da estaca zero, porque a gente acabou não trazendo outros olhares, né? Então, isso é bastante importante destacar, de que não somos as únicas, né? Tem muitas, eu acho que esse é o momento da gente pensar e trazer luz e voz para diversas mulheres, diversas, dermatologistas, dentistas, advogadas, juízas, procuradoras, e essas mulheres passam a ser inspiracionais. Eu acho que o que a gente precisa quando a gente fala da mulher branca com mulher negra é você ter referência. A menina precisa ter como modelo aquela mulher que é jornalista, aquela mulher que é juíza, aquela mulher que é médica, aquela mulher que é astronauta, porque para você se ver naquele lugar, né? Você tirar aquilo que a sociedade construiu, que você só pode ser aquilo.
Então, a gente precisa ter essa referência, né? Então, a gente precisa mostrar outras mulheres, brancas ou negras, para que a gente possa ter outros modelos e outras referências, principalmente as meninas negras de periferia que não têm modelos, não têm referências. Então, acho que a gente precisa trabalhar também com essa questão. Precisamos outros olhares e mulheres que sejam modelos e referência para a nova geração. Sim. Vocês, né, comentaram, tanto você quanto a Rosilane, sobre... A Rosilane falou das cotas, né? Você, na sua época, comentou que não tinha cota, né? A minha filha, ela fez Direito, então ela entrou na faculdade há 5 anos atrás, e isso chamou a atenção quando a gente foi fazer a matrícula dela. Ela estudou na São Francisco. Todos aqueles alunos fazendo a matrícula, tinham só 2 negros, né? Uma menina e um menino. E assim, chamou muito a atenção, né? E minha filha acabou se envolvendo. E aí, na opinião de vocês, e aí eu abro a pergunta aqui para todos que estão participando, cotas, né? A favor ou contra, é realmente necessário nesse momento, exatamente pela falta de representatividade e pela não igualdade de condições, né? Ou equidade de condições para que todos tenham direito ao estudo. Aí a opinião de vocês eu vou deixar aberto aqui para todos que quiserem participar e comentar. Bom, eu já comentei ali, só a favor. Eu também acho que isso é uma questão que não tem como a gente chegar a uma equidade, a uma igualdade, sem as cotas. Ela como a Luísa sempre fala, é a única ação que efetivamente faz uma modificação nesse Estado. Porque as pessoas estão partindo de condições diferentes. Não tem outra forma. Cota na faculdade para negros, cota para negros em concurso público, cota para mulheres em conselho, cota para mulheres negras da política. Se a gente não tiver cota, a gente não muda, porque precisa, para poder chegar a essa igualdade, a gente vai ter que forçar um pouco. E a cota é a única solução. Enquanto as pessoas não trouxerem uma outra solução que seja tão efetiva para que a gente tenha essa igualdade, a cota é a solução. Eu sempre falo, se a pessoa fala, não, eu tenho uma outra solução. Se tiver uma solução, ok, mas enquanto não tiver, a cota é a única solução viável. Eu sou super a favor. Nas empresas, a gente vê muito, né, e principalmente pelo que está acontecendo agora recentemente, né, divulgação da parte de inclusão, e aí eu vou falar inclusão em geral ou da diversidade, mas efetivamente vocês veem isso na prática? Ou é mais discurso do que, né, eu sair bonito na foto, do que realmente a gente vê que está funcionando e que as empresas estão abertas e têm programas realmente para a inclusão? Bom, eu posso falar, você me desculpa, que a gente trabalha muito com essa questão de empresas, assim, há mudanças, não vou falar que não há, porque tivemos um avanço, mas precisa ver esses avanços, eu estou falando de cota, de ter efetivamente uma inclusão, né? Eu sempre falo, colocar estagiário e aprendiz na empresa, isso não você não vai mudar, porque o aprendiz contrata o estagiário, ele termina a faculdade e manda embora, o aprendiz, quando faz a realidade, eu dispenso, aí no topo eu não tenho. Quando eu falo de inclusão, é no topo, senão a gente não avança, né? Precisa ter aquilo que eu falo, o modelo, né? Porque aquela pessoa que chega e fala, não, eu consigo ser diretora, eu consigo ser CEO, eu vou conseguir estar no conselho da empresa. Então, assim, o que está faltando realmente é essa inclusão verdadeira dentro da empresa, muito hashtag Vidas Negras Importa, muito assinando, e de fato, o que você está fazendo? E o de fato, quando você tem que fazer, a coisa precisa ser muito ativa. Eu quero tantos por cento no cargo de gerência, eu quero 20% no cargo de diretor, porque se você não tiver cota, se você não tiver um compromisso efetivo, você não vai mudar, porque é muito difícil se abrir mão desse privilégio. E a pessoa começa a acreditar que aquela pessoa está tirando o espaço de alguém. Então, a gente tem certeza do meu lugar e do outro, eu fico com o meu. Né? Então, as pessoas precisam... Eu sempre falo, quando eu trabalho com empresa, nessa questão de diversidade, a diversidade e inclusão precisa estar no DNA da empresa. Precisa fazer parte da organização.
ela não pode ser só uma política. Eu fiz não, a política ela tem que estar. Não é o RH. Eu fiz o RH um programa de universidade. Se ele não tiver nos valores da empresa, no propósito da empresa, no DNA da empresa, aí não muda nada. Eu preciso que esteja verdadeiramente incorporado na empresa e a ação precisa ser ativa. Eu não posso ficar esperando. Eu tenho que realmente ir além do que esperar. Eu tenho que abrir processos que eu vou conseguir. Eu quero colocar. Então, se a exigência é inglês, se a pessoa tem inglês mais ou menos, vou contratar aquela funcionária e vou pagar para ela o curso de inglês para que ela consiga chegar ao nível que eu quero. Porque se eu não tiver essa atitude, não muda. Então, você vê muito programa estagiário, aprendiz. Eu vejo um pouco o programa que vocês estão, né, elaborando de impulsionadora de carreiras, né? É um modo de você trazer isso e preparar a pessoa para que ela, pelo menos, inicie de igual, tenha condições ali, né? Pelo menos para iniciar, para participar de processos, né? E também acho que quando a gente trabalha muito tanto com acelerador de carreira, que são dois programas que nós temos, o impulsionadora de carreiras, a gente trabalha muito com a questão de falar, você pode. Uhum. E ninguém vai falar para você que você não pode. Porque eles já têm muito você não pode, você não consegue, você não deveria estar lá. E a gente quer trazer exatamente isso. Você pode, faz um plano, chegue lá. Você pode estar naquele lugar, você pode concorrer àquela vaga. Nós fizemos agora o último programa do Acelerador de Carreiras e nosso pitch foi em inglês. Nós estávamos, 40% das meninas fizeram o pitch em inglês. O que nós fizemos para mostrar para a empresa, que a empresa, quando fala que não tem, ela não está falando uma coisa que não é real. Chamamos a maioria das consultorias para fazer esse feedback dos pitch. Elas ficaram espantadas que 40% das jovens fizeram pitch em inglês. É uma questão, né, de oportunidade de ter. É oportunidade, exatamente. Ale, pode falar, Rose. Eu queria só contribuir com o que a Beth falou, porque a hora que ela começou a falar, parece que ela estava até falando do que aconteceu aqui em casa. Minha filha participou de um processo de seleção de jovem aprendiz, ela era aluna de uma associação que prepara jovens para o mercado de trabalho, isso em 2018. E o início do ano passado, ela passou por um processo de seleção numa grande empresa de cartões de crédito, super famosa aí, que maquininhas e cartões de crédito. E ela, dentre 12 jovens, era a única negra. Ela foi escolhida e participou, ela passou um ano como jovem aprendiz dentro dessa empresa. E aí, então, chegou no final desse um ano como jovem aprendiz, eles tinham a chance de contratá-la para fazer o estágio, né? Ou não, ou dispensá-la ali. E ela falou que quando ela foi contratada para o jovem aprendiz, o que a empresa colocou para ela é que estava dentro da visão da empresa proporcionar essa questão de uma maior integração racial, de ter mais funcionários de várias raças, né? Principalmente negros, porque ela falou assim, mãe, quando eu cheguei lá na empresa, um prédio enorme, eu entrei no elevador com 30 pessoas, só tinha eu negra. Quando eu entrei no meu andar, que abriu-se aquelas grandes portas, mãe, eu não achava uma pessoa negra, não tem dentro da empresa. E aí ela falou, nossa, mas agora, essa empresa existe há muitos anos, agora a empresa está pensando nisso, né? E aí ela falou assim que ficou muito espantada de chegar no final do ano e na festa da empresa, quando ela teve uma visão mais geral de todos os funcionários, mais de 800 pessoas, ela falou, mãe, dava para eu contar nos dedos quantas pessoas ali eram negras. Em cargos de chefia, então, esquece, né? Quando encontrava um negro ou outro, não estava num cargo de chefia. E, graças a Deus, ela conseguiu ser escolhida para ser uma das estagiárias. Ela entrou num contrato de 2 anos agora, esse ano. Ela começou a fazer a faculdade de psicologia e está fazendo inglês também, porque necessita, né, dentro desse trabalho. Mas é aquilo que a Beth falou. Então, vamos ficar sempre nessa de pega um jovem aprendiz, pega um estagiário, mas não encontra nunca um negro capacitado ou à altura de estar num cargo de chefia, direção, né, ou gerenciamento. Será que é falta desse material, dessas pessoas
desse material humano, ou será que é uma predileção, né? Será que eles não cabem nesse papel? E a gente fica a todo momento se questionando e tentando fazer a nossa parte, né? Eu, como incentivadora dos estudos dela, ajudadora, e uma pessoa que está sempre trazendo esse questionamento, mas ela hoje, né, ela vai fazer 20 anos de idade, ela já tem uma visão muito ampla de como é que o racismo estrutural impacta a nossa sociedade, e a gente, em todo momento, tratando isso, conversando a respeito e encontrando modos de driblar esse sistema para poder se sobressair. Eu queria complementar, gente, a fala de vocês, que acho que é importante falar do meu lado e da minha experiência fazendo filme, né, como mulher branca, e daquilo que eu de fato vi, é que realmente as mulheres, inclusive em empresas, em vários lugares, estão conseguindo, de uma certa forma, né, ter ascender na carreira. Então a gente encontra algumas mulheres brancas. Eu e o Silvio, a gente fez uma projeção do DOC para uma agência de publicidade, por exemplo, em que existia mais ou menos uma igualdade ou uma equidade entre homens e mulheres. Mas quando a gente fala de raça e da presença dos negros e de uma sociedade mais negra ainda, isso é completamente diferente. Então a gente não está mudando nada, na verdade. Eu acho que aí caiu a minha ficha de uma certa maneira, que não tinha como eu falar num filme, fazer um filme sobre equidade de gênero, se eu não falasse de racismo, né? É muito absurdo a gente pensar nesse lugar, porque tem um monte de mulher negra, mulher branca virando CEO e etc. E a coisa continua no mesmo lugar. A gente não está mudando nada, ao contrário. A gente está estratificando um racismo no mesmo lugar. E é isso que a gente viu, assim, nessa agência de publicidade, por exemplo, tinha uma sala de cinema lotada e pouquíssimos negros, ainda numa agência de publicidade, gente, que é, teoricamente, quem está fomentando isso, discutindo, querendo colocar negro, né, consumindo ali como representatividade na TV, né, só para a gente mostrar, enfim. Então, eu espero que a gente tenha conseguido fazer um filme que fale nisso na profundidade que deva, e que, como, Rose, você falou no começo, né, das questões da maternidade, de que somos todas mulheres, então nós temos coisas comuns nesse lugar também. Eu também sou mãe de 3 filhos e também tive várias questões com relação a ficar mais em casa e ter que dar conta dos filhos e no momento que ainda era casada, ele trabalhar mais e prover, enfim, a gente tem esse lugar, mas aí eu sempre tive ajuda, né? Aí eu sempre tive uma pessoa que me ajudava, que eu conseguia. Então a gente tem questões comuns, claro, mas elas se tornam muito diferentes e aí a gente precisa falar disso, senão de fato a gente não está mudando nada, porque eu acho que cada vez mais existe uma representatividade das mulheres em ambientes de trabalho, mas aí elas não se dão conta, as mulheres brancas, se a gente não ficar mostrando isso, tudo que a gente está discutindo aqui, várias vezes não se dão conta, como eu ouvi outro dia a fala da Laís Bodansky, da SPCine, que é colega, parceira, e que está presidindo a SPCine, que é de cinema aqui, como não incomoda a gente, né? A gente não se dá conta. E agora ela está fazendo várias, é uma mulher branca também, mas várias ações afirmativas desse tipo mesmo. Sim, tem que ter diretoras negras fazendo cinema, gente. Tem que ter roteirista negra fazendo cinema. Tem que chamar. E se não tem isso que vocês falaram, o inglês, não, se não tem tanta experiência, não tem mesmo. Claro, a gente nunca deixou que tivesse. Então, tem que ter. Tem que transformar de uma outra forma para, de fato, mudar, né? Senão a gente continua falando numa equidade que não é igual. Então, na minha experiência, eu vou dizer que assim, as empresas, eu acho que estão refletindo sobre isso, eu acho que estão debatendo sobre isso, mas é muito incipiente ainda a transformação. Muito incipiente. Arianda. Números, as mulheres que falam no filme, vocês vão ver, né? Falam muito isso. Elas falam muito melhor que eu, obviamente. Acho que eu fui boa só em escolher boas mulheres para falar tudo que a gente tem para dizer. Está muito longe. Arianda, queria participar? Quer falar alguma coisa? Eu teria muitas coisas para falar. Eu estou muito feliz, em primeiro lugar, né? Primeiro, pedir desculpa porque eu cheguei chegando, já me apresentando, atropelando a dinâmica organizada por vocês. Imagina. E segundo isso, da felicidade que eu tive de entrar
de certa forma, assim, de gaiata num convite já às 4 horas que eu recebi, né, de mãe de uma escola onde eu trabalho, onde eu sou educadora, e que faço um trabalho, inicialmente ele era tímido, bastante tímido, e ultimamente ele está muito, tipo, para mim é uma causa que é impossível, porque eu estou nesse lugar de ser um destaque pelo fato de eu ser dos pouquíssimos educadores nesses ambientes, né? Eram 2 escolas, hoje é uma só, eu estou de licença numa delas, e uma das questões que para mim também, que várias, eu não consigo tratar o nome de todo mundo, mas enfim, quando a estudante de direito fala, por exemplo, da tentativa dela de se candidatar, acho que você, como vereadora e tal, eu fiquei pensando, para representar, para ir atrás de lugares onde a gente não consegue ser escutadas, onde a gente não consegue ter um acolhimento. Eu fiz uma publicação muito recente de uma situação que eu passei e que já é o fundo, assim, para mim, porque eu venho tentando encontrar atendimento de uma médica negra. E recentemente eu perdi um bebê e eu passei por violências assim absurdas nesse caminho. Então passa pela minha cabeça vários flashes assim de vários momentos de falta de referência, né, de falta de um acolhimento adequado, e absurdo pelo fato de eu ser negra, colocando o meu tom de pele como superior à minha necessidade, inferior, na verdade, à minha necessidade de um acolhimento. Então, é isso. Só para encerrar, eu queria muito agradecer. Fico muito feliz de participar, de ouvir vocês, de entender que acho que o meu movimento tem sim significado, tem valor para mim. Não sei se vocês conhecem o professor Carlos Machado, que também é de um curso que eu estou fazendo na verdade, até finalizei, Ciências, Tecnologias, Ciências, Inovações e Tecnologias Africanas e Afrodescendente, que ele traz justamente isso, o nosso apagamento enquanto história, enquanto contribuição, e hoje ele tentando evidenciar para que nós, educadores, possamos, né, replicar as informações de tudo, o que me causa um misto, né, de emoções, de mesmo aos 42 anos ter acesso a essas informações, e muita raiva pelo fato de essas informações terem sido negadas há tanto tempo, assim, para mim. Estou muito ansiosa para ver o filme, muito ansiosa mesmo. Tá lindo. Obrigada. Tem um comentário da Marília. Marília, não sei se você quer falar o seu comentário, você colocou no chat. Oi, Alessandra, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Não, pode fazer o comentário, Alessandra. Eu acho importante a gente dar valor ao pioneirismo, o feminismo do Brasil, né? E isso me trouxe muito essa fala de vocês todos, de tudo que a gente estuda sobre essa estudiosa, né, no Brasil. Então, por isso que eu coloquei. Mas pode ler aí, Alessandra. Um abraço a todos e muito bom. Parabéns para vocês. Tá bom, obrigada. Gente, passou rápido, né? Infelizmente aqui, né, tem um tempo, então se alguém quiser últimas considerações, últimos comentários, e aí a gente encerra e vai ficar com, como a Paula diz, o gostinho do quero mais, e a gente já planeja uma próxima sessão. Verdade. Eu quero agradecer a oportunidade do Grupo Mulheres do Brasil. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter conhecido a Tatiana e seu trabalho maravilhoso. Tatiana, obrigada pela oportunidade de estar retratando a história das mulheres e colocando aí esse recorte da mulher negra. Quero agradecer a você e o Silvio por isso. Quero dar um beijão na Arianda,
Muito bacana a sua fala, Arianda. Beijo, porque essa história do apagamento da história negra e de reconhecimento, a gente foi se perdendo, né? Esse meu cabelo, por exemplo, ele tem apenas 4 anos, porque eu não sabia mais como era meu cabelo de tanto que eu alisava, Beth. Né? E eu fui obrigada há muito tempo a esconder esse meu cabelo, porque ele era feio, ele era ofensivo, né? Uma sociedade que impunha às mulheres negras todas alisarem os seus cabelos. E passar por esse processo de quase ficar careca para deixar o meu próprio cabelo crescer fez parte de um auto-reconhecimento que veio acontecendo, que lindo, que veio acontecendo gradualmente com muitas mulheres negras no Brasil. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando que muitas mulheres de 4, 5, 6 anos para cá que estão reconhecendo a sua identidade negra, assumindo essa identidade negra com muito orgulho, e a gente está falando de assumir o seu cabelo, de assumir o seu nariz, de assumir os seus lábios grossos. E quando a gente assume a nossa própria identidade, a gente se reconhece como parte de um povo que teve a sua identidade apagada e a gente começa a reconstruir a nossa história a partir dessa identidade que havia sido perdida. Então, eu quero agradecer a todas vocês por esse momento tão importante. Um beijo grande, Beth. Amei te conhecer, eu preciso do seu WhatsApp. A gente precisa continuar aí se falando. Arianda também, esteja à vontade. Todas vocês, é um prazer imenso realmente ter conversado com todos vocês. Só gratidão nessa tarde. Muito obrigada. Arianda, de onde que você é? Você tem que vir para o Grupo Mulheres do Brasil. Já vou fazer isso já. Eu amei que a Fernanda mandou para mim. Onde que você mora? Você mora em São Paulo? Eu estou na Bela Vista, em São Paulo. Trabalho ali na região da Barra Funda. Ó, Beth, ela é toda sua, Beth. Já é minha, Paula. Sinto muito. São Paulo. Eu queria agradecer também, gente, porque para mim, ao contrário, a honra é minha por participar de um grupo de mulheres que nem o de vocês. Eu quero fazer parte também, que eu sei que eu só tenho a aprender com vocês e que se eu puder contribuir com aquilo que eu sei fazer, que é cinema, aprendendo com vocês tudo que vocês têm a dizer, eu acho que é só encontrar a forma mesmo de a gente fazer um diálogo junto. Eu queria, compartilhar com elas pelo menos os 20 minutos e que a gente trocasse nossos e-mails, nossos WhatsApps pessoais para que eu pudesse conversar, porque para mim é isso que transforma, gente. Eu tinha 16 anos quando eu resolvi fazer cinema, e eu resolvi fazer cinema porque eu sempre fui utópica e eu achei que o cinema mudava o mundo, porque eu entrava na sala de cinema e mudava o meu mundo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar esse mundo, e esse mundo do jeito que está, inclusive, não está dando, né? A gente está trancado dentro de casa, mas está tão difícil de olhar para fora, está tudo tão duro, né? Esse movimento todo que lá nos Estados Unidos está acontecendo de forma linda, mas o que acontece aqui no Brasil é tão mais grave e tão mais radical, porque não é um George, né? São vários todos os dias. Eu acho que a gente tem que estar juntas. De alguma maneira, o filme tentou fazer isso, construir um diálogo possível, porque somos diferentes, temos experiências diferentes. Eu sei o quanto eu sou privilegiada e estou num lugar diferente, mas que possa dar voz e que ajudar de alguma forma, contribuir. Queria muito dividir o filme com vocês e saber a impressão de vocês, porque, inclusive, o corte não está pronto, né? O corte final do longa não está pronto. Eu fiz algumas sessões com algumas outras mulheres negras e etc., do quanto ele estava representando e falando e sendo bem representado, enfim, mas adoraria ouvir com vocês. De repente, a gente troca e faz uma sessão para vocês ainda darem pitacos aí na montagem final. Obrigada, gente, pela oportunidade. E eu queria fazer parte, eu não sei como é que faz do grupo. Eu coloquei aí no chat, Tatiana, já coloquei o endereço para se inscrever, né, no site que é o Grupo Mulheres do Brasil. Passei o nosso Instagram aqui, que é de Barueri, e todas são bem-vindas, tá? Vamos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu também quero agradecer, Paula, Alessandra, pelo convite. Tatiana, foi um prazer te conhecer, Silvio também, meninas, é um prazer estar com vocês. E eu adorei, passe o contato, Arianda, vamos nos falando. Eu sou aqui de São Paulo, né, no Comércio Brasil do Núcleo Central, em São Paulo.
Estamos fazendo uma reunião online. Online nos aproxima nessa possibilidade de fazer reuniões, né? Então, a Paula e a Lê têm meu contato, pode passar para a Tatiana, pode passar para a Rose, para a Ariana, a gente vai se falando. Gente, muito obrigado, gratidão. Se vocês até quiserem colocar o contato de vocês no chat, porque aí eu Tatiana, Ariana, aí eu pego para a gente passar. E eu só queria passar um último comentário. A Beth Chagas está aqui no call com a gente. Ela é do Grupo Mulheres do Brasil e ela é do Comitê Agro, né, que eu faço parte, e eu convidei também. E ela colocou realmente, ela fez um comentário aqui no chat, né, que realmente ela, como mulher branca, percebeu a diferença e a dificuldade, né? Então, imagina vocês como mulheres negras, né? E o documentário, ela tá louquinha também para ver, tá, Tatiana? Só fazer um convite, a Beth não está falando, mas hoje às 19 horas, no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil, ela vai participar de um evento muito legal, que vai estar ela, a Luísa, a ministra Carla Lúcia e a Betânia, que também faz parte do nosso grupo, batendo um papo sobre as mulheres que fazem o Brasil. Então, também convido vocês, lá no nosso canal do YouTube, tem vários eventos do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje a gente não conseguiu passar isso lá, mas a gente até tentou, porque tinha esse outro evento, então tem eventos por dia. Mas a gente até está negociando, viu, Tati? E Silvio. A Beth depois ajuda a gente colocar, disponibilizar o filme, os 20 minutos do filme no nosso YouTube. A gente está conversando lá com a Silvia, que coordena o YouTube, para a gente colocar lá, além do Workplace, que é o grupo que eu falei fechado. Então, a gente vai tentar também colocar o filme lá. Obrigada, gente, a todas. Eu acho que foi muito bom, pelo menos para mim. Como eu comentei no começo, né? Eu assisti esses 20 minutos que a Tatiana está falando, teve o debate, e eu adorei. O Silvio tinha entrado em contato comigo, né? Em março, para a gente tentar fazer uma sessão no Grupo Mulheres do Brasil. Logo depois, né, começou toda essa parte de isolamento, então a gente acabou não conseguindo, né, fazer a sessão presencial, mas eu acho que a sessão virtual não deixou nada a desejar, mesmo esse trecho pequeno causa impacto, que eu acho que a gente tem que pensar nesse momento, né, independente de ter acontecido isso, né, e da gente estar vendo os protestos, é uma questão que a gente tem que olhar todo dia, né. Eu assisti a conversa com o Bial, que teve aí, acho que no dia 5, e um dos advogados que participou e falou, né, era negro, que ele comentou que o racismo é indiferença, né? Então, e essa frase dele, né, me chamou bastante atenção, né? É você não enxergar, né, como a Tatiana comentou, é você nem perceber, né? Você, pessoa branca, nem perceber isso, né? Você não está olhando, não está vendo do outro lado. Gente, muito obrigada a todos e espero um encontro breve. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.